De volta com a Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com o advogado Alex Gurgel, aqui do Rio Grande do Norte, conselheiro seccional da OAB aqui no nosso estado. Eu encerrava o bloco anterior, doutor Alex, lhe perguntando sobre essa questão, pedindo a sua avaliação sobre essa questão da extinção do exame de ordem que está colocado hoje no Congresso Nacional. Como é que os advogados estão encarando essa questão? Em primeiro lugar, é importante destacar uma atuação que a OAB tem tido ao longo dos últimos anos no Congresso Nacional. A OAB constituiu uma assessoria legislativa, parlamentar, que tem atuado. Porque, por exemplo, essa questão do exame de ordem não vem de agora. O presidente da Câmara, o José Eduardo Cunha, é o maior defensor da extinção do exame de ordem. E isso é um desserviço à cidadania, à população e ao próprio conjunto de advogados, porque a extinção do exame de ordem, por si só, vai trazer uma situação que vai denotar uma perda de qualidade na qualificação dos profissionais que atuam na advocacia. E só para ficar mais claro, se a OAB tivesse a intenção de arrecadar, como alguns querem crer, que seja uma medida de arrecadar recursos do exame de ordem, muito melhor seria para a OAB a extinção do exame de ordem. Quantos mais advogados quantos bacharéis estão hoje sem atuar, são apenas bacharéis, não têm a qualificação para atuar enquanto advogado, porque não passaram no exame de ordem. O quantitativo disso, hoje, são milhares no Brasil que estão nessa situação. Então, estaríamos a arrecadar mais, a ordem arrecadaria mais. Então, na verdade, é isso. O Eduardo Cunha tentou várias vezes na legislatura passada, através de escambo em medidas provisórias, se votar uma medida provisória, uma atuação de uma matéria totalmente diversa disso, e ele colocava uma emenda de escambo para tentar colocar, de contrabando, na verdade, para tentar extinguir o exame de ordem. E essa semana nós tivemos a infelicidade de, numa comissão da Câmara Federal, termos um projeto que defende a extinção. A OAB vai continuar nessa luta em defesa do exame de ordem, porque entende que é o melhor para a cidadania brasileira. Mas é um novo projeto ou que já vinha sendo colocado há bastante Já tempo? existia um projeto, né, e agora ele deu um andamento na condição de presidente da Câmara, ele deu a celeridade a um processo numa das comissões da Casa. E a OAB Nacional tem levantado já qual a possibilidade de aprovação desse? A OAB Nacional é contra a questão do exame, todas as seccionais já se posicionaram. Hoje... Não, eu falo sobre se ela tem um levantamento, digamos, da possibilidade de aprovação. Não, hoje é uma situação de disputa, né, na verdade, porque o presidente da Câmara é o maior defensor, e ele tem, quando ele perde uma votação, e no outro dia ele muda a votação, foi assim, até na própria, em outros assuntos, temos a questão da PEC da Bengala, que, por exemplo, atingiu os magistrados, os desembargadores, que existia um movimento da magistratura de primeiro grau para que não fosse, mas... E outros que têm acontecido que você vota hoje, a questão da terceirização. Então, assim, você vota e quando perde, você vai lá e muda, faz uma nova votação para adequar o seu desejo. Desejo, do caso, do presidente da Câmara, né? Muito bem, doutor Alex. Voltando aqui para a Justiça do Trabalho, algumas modificações das normas que regulamentam o mundo do trabalho foram aprovadas e colocadas recentemente para a sociedade brasileira, né? Como, por exemplo, a nova lei do trabalho doméstico, né? Digamos, as mudanças no CPC que estão aí. Como é que os advogados estão encarando essas mudanças? Olha, a questão da lei do empregado doméstico é um resgate da cidadania, tirou o Brasil do atraso, né? Corresponde aos avanços que tem no mundo. Não se poderia admitir termos ainda, em pleno ano 2015, trabalhadores ainda sem os direitos básicos no seu labor. E assim, mas um dos destaques que eu entendo, Manassés e telespectadores, é a questão da lei do recurso de revista. Eu acho que foi um instrumento muito importante, consolidou as súmulas que já existiam no TST, transformou em lei, que eu acho que poderia ter sido feito, era o melhor caminho para a questão da terceirização, mas não foi assim que foi encaminhado. Mas essa questão da lei do recurso de revista vai criar uma possibilidade de termos uniformidade na jurisprudência, tanto nos regionais como o TST vai conseguir, já que tem um dispositivo que trabalha a questão da uniformização da jurisprudência. O senhor falou em terceirização, a terceirização também é um outro aspecto bastante discutido, né? Nós temos uma situação singular, né? Nós tivemos diversos ministros do Tribunal Superior do Trabalho se manifestando contra a terceirização da atividade fim, porque essa matéria já está bem trabalhada na súmula 331 do TST e em outros arcabouços. Então, por que não fazer em relação à terceirização o que foi feito, por exemplo, na questão da lei do recurso de revista? Eu creio que seria o melhor caminho para quem atua na área de justiça do trabalho. Os próprios ministros deixaram isso claro, a própria OAB Nacional tomou uma posição sobre essa matéria, na defesa disso, através da Comissão de Direito Sindical e do advogado trabalhista.
Até porque essa súmula existente com relação à terceirização são documentos, digamos assim, que ao longo da história foram amplamente discutidos e aplicados Sim, no direito, no processo. é um amadurecimento do que aconteceu, uma consolidação dos entendimentos dos regionais que combinou com a súmula 331 do TST. Doutor Alex, o senhor já falou, mas reforçando agora em sua opinião, quais os principais projetos hoje que os advogados ou a própria OAB tem que discutir nesse momento para a melhoria do exercício da advocacia? Olha, a luta da OAB é diária, cotidiana. Nós estamos, por exemplo, agora no mês do advogado, que também é o mês do magistrado. Desde logo, meus parabéns aos magistrados e magistradas, também no dia 11 comemoraram o seu dia. Assim como aos colegas advogados, meus parabéns pelo dia 11, a todos nós. E a OAB tem buscado qualificar, criar estruturas para possibilitar a melhoria do atendimento ao advogado, seja na seara. Está se fazendo uma sede nova para atender a comunidade jurídica potiguar, porque nós temos uma sede que é tombada, não pode ser mexida na sua estrutura e ela não atende mais. E o eixo jurídico da cidade mudou para cá. Os tribunais, o complexo judiciário funciona todo aqui em Lagoa Nova, onde estamos aqui nesse momento. Então, assim, a OAB veio mais para próximo para possibilitar que o advogado tenha uma melhor atenção. Criou-se também a Casa do Advogado nesse último ano, que funciona aqui em frente à Justiça Federal e o Fórum Seabra Fagundes. E temos nas subseccionais ampliadas, subseccionais como agora a Goianinha foi criada, para dar um maior suporte, reativando salas de advogados em vários lugares, propiciando a qualificação e a coisa, mas também na defesa das prerrogativas. A OAB tem dia a dia buscado e defendido as prerrogativas do advogado, que é um direito que o advogado tem de atuar, de ser resguardado no seu exercício profissional. Doutor Alex, a OAB, enquanto instituição, os advogados brasileiros têm sido determinantes em vários momentos políticos vividos pela sociedade brasileira, pelo povo brasileiro. Nos dias de hoje se vive um momento particular de grandes discussões nacionais, né? Como os advogados, ou em sua opinião, como interpretar esse momento, né? Olha, a OAB, como já dito no nosso próprio artigo 44, inciso 1 do Estatuto, é defensor intransigente da democracia. Onde estiver a defesa da democracia, a OAB estará. Ela fez isso quando lutou pelas diretas já, ela fez isso quando lutou pelo restabelecimento do Congresso Nacional, ela fez isso quando da Assembleia Nacional Constituinte. Então, assim, o histórico da OAB fala por si. Se vamos observar, esse ano foi feita uma pesquisa nacional e a OAB está entre as 3 entidades com maior credibilidade junto à sociedade. Porque a OAB faz esse trabalho de defesa não só da democracia e dos advogados. É tão importante essa situação que quando o advogado faz praticar o seu último ato, antes de se habilitar legalmente como advogado, que ele tem que prestar o compromisso. É o dia que ele recebe a vermelhinha, que é a carteira do advogado. Nesse dia ele presta o compromisso. E o compromisso é exatamente com o texto do artigo 44. A defesa da democracia é a primeira fase que o advogado fala quando presta o seu compromisso para o exercício da advocacia. Então, onde estiver a democracia, a defesa da democracia, certamente a OAB estará junto. Porque o partido da OAB é a Constituição da República Federativa do Brasil. E, historicamente, hoje defender, digamos assim, a democracia, né? Sair em defesa da democracia, traduzindo em miúdos o que significa nesse contexto histórico em que estamos vivendo. É o fortalecimento das instituições, a defesa das cláusulas pétreas, a defesa da segurança jurídica para que a gente possa atravessar essa crise econômica, essa crise política e possamos retomar o desenvolvimento. É com esse sentido, com esse sentimento que a OAB caminha e luta dia a dia. Muito bem, doutor Alex, nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo de programa. Nós desde já agradecemos em nome da presidência do tribunal a sua presença, a sua gentileza, então, em comparecer aqui tão solicitamente ao nosso programa. E o deixamos à vontade para suas considerações com os nossos telespectadores. Eu que agradeço pelo convite, a satisfação é nossa de participar desse brilhante programa Justiça e Trabalho e colocar que estamos no mês da advocacia, no mês do advogado, que ele comemore o seu dia, que ele participe das festividades, do calendário que a OAB proporcionou, que ele possa se qualificar, que ele possa se confraternizar com os amigos, com os colegas advogados, mas também que ele possa entender a importância de participar da ordem. Nós estamos num ano eleitoral na Ordem dos Advogados do Brasil e é importante que todo advogado e toda advogada participe desse processo, não só no momento eleitoral, mas durante os 3 anos do mandato. Porque é importante que o colega participe das reuniões do Conselho Seccional, que acontece na primeira e terça-feira, quinta de cada mês. É uma reunião pública, participe das audiências públicas que são realizadas para tratar de mais diversas matérias, como a matéria criminalista, a matéria trabalhista, todas as searas. Nós temos ramos no direito que têm especificidades. Nós temos o ramo do direito do trabalho, estamos aqui
num Tribunal Regional do Trabalho. Nós temos diversos advogados que atuam basicamente na advocacia trabalhista. Então, assim, existem especificidades na atuação do advogado que é importante que o colega, e tem situações que dizem respeito a todos nós, que os colegas participem, contribuindo para que a OAB possa ser cada vez mais fortalecida e possa ser essa defensora da democracia e das prerrogativas do advogado e da advogada. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Bem, telespectadores, nós conversamos hoje com o advogado Alex Gugel, conselheiro seccional aqui no OAB no Rio Grande do Norte. Contatos com a nossa produção podem ser realizados pelo telefone 84 40 06 3081 ou pelo e-mail ccs@trt21.jus.br. Agora você fica para encerrar o programa com o Profissão Artista. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Até lá. Olá, gente. Me chamo Sérgio Groove. Aos 13 anos, eu tive o primeiro contato musical através do meu irmão Ailton, que me apresentou o violão e, a partir daí, ele queria compartilhar comigo esse conhecimento e, dentre vários amigos, tanto meu irmão Ailton como um grande baixista chamado Deca, aí ele me levou na casa desse Deca, que foi o primeiro contato musical realmente que eu senti que a música tinha realmente um poder de conquista. Foi quando eu vi esse meu amigo tocando o contrabaixo, com 13 anos. Lá no meu bairro, no Igapó, onde já moro já há mais de 30 anos, eu toquei muitos barzinhos, fiz muito barzinho com meu irmão. Assim que eu comecei a tocar baixo, também já toquei em todas as bandas de baile que na época, na 93, 92, elas estavam em alta tensão, assim, que era o circuito musical, que era a Banda Feras, que era o Grafite, que era os Terríveis, Banda Montagem. Essas bandas todas na época, 93, 94, eles eram, assim, ó concurso aqui na cidade de bandas realmente que tinha uma linguagem bacana, tocava um pouco de tudo. Isso fortalecia a gente como músico, né? E aos 15 anos eu gravei o meu primeiro CD instrumental, intitulado de Brincando com os Dedos. Foi onde eu comecei realmente procurar as técnicas, buscar melodias, procurar conhecimento, ouvir muita coisa, para dar esse recurso que eu consigo ter hoje sonoro no meu instrumento. A partir de 2005 para frente, realmente eu comecei a fazer a minha carreira solo como baixista e eu comecei a representar a nossa cidade em muitos lugares e até fora do país também. Também tive uma grande conquista na vida, que foi conhecer um pouco da música americana e tive a sorte também de me encaixarem para dar aula na Berklee School of Music, que é uma universidade maravilhosa nos Estados Unidos, que é referência mundial. Eu tive contato com pessoas que me levaram até alguns festivais lá nos Estados Unidos, e a partir desses festivais os contatos começaram a acontecer e o intercâmbio de outros países. Isso dá um fortalecimento no nosso conhecimento, né, na nossa cabeça, e a gente pode, hoje em dia, estar podendo dividir isso com todo mundo. Então, basicamente, a minha carreira ela está 25 anos, 4 CDs gravados, 4 DVDs gravados, e eu já estou fortalecendo a ideia de esse ano já gravar um novo DVD, entrar 2015, terminar 2015 com a gravação desse meu DVD novo aí. Valeu, galera, eu me chamo Sérgio Groove, morador do Igapó, nascido em Natal, essa cidade linda, sou potiguar com muita honra e sou artista do mundo.
So come money but you say that God but that como se não tirei neira do de babá para de do